Olá pessoas, bem-vindos de volta ao Lei Café. Está começando mais um Papo de Escritor e hoje a gente vai falar sobre eles, às vezes amados, às vezes odiados, personagens. Eu nem preciso dizer, né, o tanto que um personagem é importantíssimo para uma história. Afinal de contas, sem eles não existe história. Às vezes uma história ela tem personagens inanimados, às vezes os personagens são vários, às vezes o personagem de uma história é apenas um e é um ser humano normal. Mas o fato é que sem personagem, sem história. Além do mais, os personagens eles são responsáveis por grande parte da empatia do leitor. Às vezes você vai odiar um livro que tinha tudo para ser bom simplesmente porque o personagem é insuportável. Então, você quer acertar o seu personagem, você quer escrever um personagem muito legal, um personagem que cause empatia no leitor, ou então que cause nojo, um personagem que cause amor, ódio, enfim, você quer despertar o interesse do seu leitor pelo seu personagem. Então é isso aí, a gente vai trocar uma ideia sobre os personagens. Eu vou te falar quais são os meus 5 mandamentos para escrever personagens incríveis. O meu primeiro mandamento é: conheça o seu personagem. Personagens são pessoas fictícias e assim como as pessoas físicas, ele também tem um passado e muitas vezes esse passado ele vai influenciar bastante a história. Você não pode ignorar o passado do seu personagem, você tem que conhecer o seu personagem a fundo. Você também tem que se lembrar da personalidade do seu personagem. Você não pode dizer, por exemplo, para o leitor que aquele personagem tem pavor de aranhas e aí de repente o cara entra num porão sem o menor receio de encontrar uma aranha. Isso é uma incoerência. Você tem que conhecer a personalidade dele para não cometer esses vacilos. Além do mais, a gente tem que se lembrar que, assim como as pessoas físicas, os personagens eles vão ter um futuro, ou pelo menos eles esperam ter um futuro. Então talvez seria também interessante, ao longo da sua história, você mencionar os sonhos ou os receios que o seu personagem tem em relação ao futuro. Ninguém vive só no presente, pensando só no presente. Nós somos afetados pelo passado e também pelo futuro, pelas coisas que a gente espera acontecer. É importante a gente se lembrar disso na hora que está escrevendo. Enfim, é isso, conhecer o seu personagem, saber quem ele é. O segundo mandamento é: fale a verdade. Os personagens, eles têm defeitos e eles têm qualidades. E é muito chato quando os escritores, eles focam só na qualidade, esquece de mostrar os defeitos. Ou então o escritor ele tem medo de que se ele mostrar os defeitos do personagem, as pessoas não vão gostar dele. Só que, cara, quem é o ser humano que não tem defeito? Às vezes os escritores criam personagens tão perfeitos que o leitor ele não consegue se identificar com aquela pessoa. Então não tenha medo de mostrar os defeitos do seu personagem. Eu tô falando defeitos de verdade, tá? Não tô falando daquele defeito tipo: o defeito dele era que havia uma mancha verde no azul de seus olhos. Não, vamos combinar, né? O terceiro mandamento é: pense um pouco mais. Gente, é simplesmente horrível quando aquela história não tem problemas para continuar. Afinal de contas, a história ela é impulsionada pelos desafios, pelos problemas. Então, para criar um problema para resolver, o escritor vai e coloca o personagem para fazer uma mancada muito estúpida, que você fica olhando assim e pensa: esse personagem jamais faria isso. Ou então, o problema da história cresceu tanto que o escritor não sabe como resolver aquilo e coloca o personagem como se ele fosse um super gênio e o personagem descobre assim de uma maneira super nada a ver e você fica: ok, menos Sherlock Holmes. Ou às vezes o escritor ele não tem paciência de desenvolver o romance, ou não tem paciência, não tem tempo, não sei o que é. Sinceramente, eu não sei qual é a desculpa que os escritores dão pra colocar um insta-love na história. E, gente, sério, se tem uma coisa que me deixa mais chateada do que um triângulo amoroso, é um insta-love. Aquele tipo de romance que o cara olhou pra menina, a menina já tá: eu morro por você, eu amo você, eu dou a minha vida por você. Querida, vamos consultar um psicólogo. Pense um pouco mais, sabe? Na hora que você estiver escrevendo a história,
pensa, sabe? Não coloca um personagem muito burro ao ponto de fazer as maiores mancadas e também não muito inteligente ao ponto de resolver todos os problemas assim como num passe de mágica, porque simplesmente o cara é um gênio da ciência. Não, né? Vamos pensar um pouco mais, vamos criar personagens mais reais. O quarto mandamento é: não se finja de cego. Se tem uma coisa que também eu não gosto de jeito nenhum no livro, é quando o escritor ele ignora o macroambiente. E, gente, o macroambiente ele deve afetar o personagem. Por exemplo, está acontecendo uma guerra no mundo e tudo que aquele personagem consegue pensar é: ai, será que eu vou ganhar a corrida amanhã? Gente, você tá acontecendo uma guerra, por favor, pense na guerra também. Às vezes os escritores eles ignoram o macroambiente e focam só naquele pequeno probleminha do personagem e vamos combinar, né? O que acontece no mundo influencia de certa forma o personagem, da mesma forma que o que acontece no nosso mundo afeta a gente. E em quinto lugar está: não mude a história. Alguém aqui já assistiu Once Upon a Time? Se você tiver assistido algumas temporadas, você vai se lembrar de que existe um personagem naquela série que se chama autor. O autor, ele é o responsável por escrever todos aqueles contos de fadas e ele tem aquela pena, que é o que ele escreve. E aquela pena, ela é a coisa mais poderosa do mundo. Só que tem um porém, o escritor, ele não pode mudar os fatos, ele deve contar a história tal qual ela é. E, gente, é desse jeito. A gente, como escritor, nós podemos alterar a história, nós podemos fazer os personagens fazer coisas, só que nós não deveríamos. Eu acho que existe um código de ética implícito de que o escritor ele não deve alterar a história. Às vezes um personagem ele vai tomar uma decisão que isso vai culminar na morte dele e você vai escrever aquilo, porque aquela foi a decisão dele. Então é isso aí, respeite as decisões do seu personagem, respeite a personalidade dele, respeite a pessoa do seu personagem. Eu costumo dizer que nós escritores, nós não inventamos histórias. Nós somos escolhidos pelas histórias para trazê-las à vida. E isso é muita responsabilidade e também é tipo quase mágico. Quem não é escritor não vai entender, vai olhar pra mim e vai dizer: amiga, você tá louca. Mas quem é escritor me entende, então eu tenho certeza que você sabe do que eu tô falando. Enfim, gente, esses são os meus 5 mandamentos para você criar personagens incríveis. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tem alguma outra coisa a acrescentar, deixa aqui nos comentários. Se você não tem nada a acrescentar também, concordou com tudo que eu disse, deixa aqui nos comentários. Vamos trocar aí uma ideia. E também não vai embora sem deixar o seu like, ok? Deixa o seu like aqui embaixo. E eu vou deixar aqui do lado, não sei qual dos lados, eu vou deixar a recomendação de outros vídeos que você pode assistir. Semana que vem a gente volta com a série Mercado Editorial, tá, gente? Eu não parei essa série. E na semana que vem a gente vai falar sobre os agentes literários. Então é isso aí. Grande beijo. Tchau, tchau.